Estudo da Palavra. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, gratos estamos a Ti por este domingo que nos concede mais uma vez estarmos aqui. Que por meio das ondas do rádio, Senhor, a Tua Palavra possa alcançar os corações sensíveis à atuação do Teu Santo Espírito. Nos abençoe, eu te peço, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E aí, Marcos, a questão da marca da besta. Seria a marca da besta o chip? Ou seria de fato algo que tem a ver com a adoração, a verdadeira e com a falsa adoração? O que você tem para nós hoje, para nós encerrarmos essa primeira etapa desta série? Eu gostaria de compartilhar com os queridos ouvintes e também com você, Alexandre. Eu tive a oportunidade de ler dois artigos interessantes, um é de Gary DeMar, que tem por título Microchips implantados são a marca da besta. E ali ele traz exemplos de alguns pregadores e alguns televangelistas norte-americanos que defendem essa questão de que a marca da besta são os microchips que serão implantados, ou alguns já são implantados, sobre a pele das pessoas. Por exemplo, eu tenho aqui o exemplo de Peter e Paul Lalonde, que interpretam Apocalipse 13, do versículo 16 ao 18, em um anúncio de seu programa de televisão que tem o nome de This Week in Bible Prophecy. Esses autores proféticos escreveram o seguinte: a marca da besta é uma das profecias mais claras e dramáticas da Bíblia. Ela declara claramente que nos últimos dias nenhum homem será capaz de comprar ou vender a menos que tenha a marca em sua mão direita ou testa. Esses dois autores, eles enfatizam muito essa questão da palavra em. Depois vai ficar claro o porquê dessa questão de enfatizar em. Que seria, eles entendem que a marca da besta vai ser colocada, a marca será posta em sua mão direita ou na testa. Em um artigo que apareceu no Wall Street Journal, um dito profeta da internet que adotou o nome de Tony D, alega que a marca da besta estará em e não sobre a mão direita, e em e não sobre a testa. Isto, ele conclui que a marca será quase com certeza um implante de microchip, como exemplo o Digital Angel, um nome conveniente para certo implante de microchip. Chuck Smith advertiu contra cartões de crédito em um sermão que ele pregou em sua capela, chamada Capela Calvário, em 31 de dezembro de 1979. E Mary Stuart Health advertiu contra o novo sistema de dinheiro. E os símbolos UPC, ou melhor dizendo, código de barras, em 1981. Alguns chegaram a especular que o símbolo de código de barras tem 3 6 embutidos em seu design. É interessante, o pessoal continua ainda criando muitas teorias com respeito a isto. A preposição grega ep, que traduzimos em português como sobre e não em, ela é usada 2 vezes em Apocalipse 13, versículo 16, para descrever onde a marca será colocada. A palavra grega, repito, ep, ela é melhor traduzida como em cima ou então sobre. Esse é o porquê a passagem declara que a marca deverá ser colocada sobre a mão direita ou sobre a testa, e não em, dando a entender o quê? Que a marca vai ser colocada embaixo da pele. Gary DeMar conclui o seu artigo, eu achei interessante, gostaria até de ler, ele comentando isso, ele fala o seguinte: a interpretação advogada por esses ditos especialistas em profecia crê que a mensagem por detrás da marca da besta tem sido ininteligível por quase 2000 anos, visto que os chips de computador e as tecnologias de mapeamento são inovações do último século XX. Gary DeMar responde: durante o reinado de César Augusto, Roma foi capaz de identificar e cobrar impostos do império inteiro sem equipamentos sofisticados de mapeamento. Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. E não há nada de high-tech no sistema de numeração de Hitler,
que Hitler usou para identificar e catalogar os judeus. Isso daí é um bom argumento. Não precisa dessa questão de microchip para mapear, para saber quem vai comprar, quem vai vender naqueles dias. E ele conclui dizendo: deveríamos ficar preocupados com microchips implantados? Ele responde: sim. Deveríamos desconfiar do governo civil quando ele diz: apenas confie em nós? A resposta: sim. Tudo que acontece no mundo hoje tem que ser amarrado a algum texto profético antes de podermos determinar suas virtudes? Absolutamente não. Eu concordo com ele. Como tivesse a questão do Papa Bento XVI ter abdicado do trono, renunciado ao trono, o que quer que seja, e o novo Papa veio, agora temos 2 papas, um emérito e o outro aí. Nunca houve na história do mundo 2 papas convivendo e vivendo juntos. E muita gente aproveitou esse gancho para embutir o seu pensamento dentro da profecia bíblica. Por quê? Porque acha que toda ocasião que aparece alguma coisa dentro do contexto religioso, espiritual, que seja diferente do que já tínhamos visto, já presume que isso é uma profecia bíblica, quando na verdade isso é um equívoco. Foi demonstrado que essa teoria do 8º rei é uma teoria que não resiste à análise. Ela apenas persiste pelo quê? Pela teimosia dos falsos profetas. Única e exclusivamente isto. Orgulho e teimosia. Entrando nessa questão com respeito ao sinal, a marca da besta, as ocasiões em que vamos trabalhar no livro de Apocalipse capítulo 13, em que fala a respeito de adoração, todas as ocasiões que aparece a questão de adorar, ali temos a questão envolvida de falsa adoração. E quando temos que lidar com a questão de a verdadeira adoração, isso nós encontramos no livro de Apocalipse capítulo 14, versículo 6, mais específico no versículo 7. Gostaria que o Alexandre, se ele tiver a oportunidade aí, poderá nos ler Apocalipse capítulo 14, versículo 7. E ali nós vamos ver claramente um anjo que está voando pelo meio do céu, conclamando a humanidade toda a adorar a Deus. Eu vou começar lendo a partir do 6, então, Ok. para ficar mais claro. 14 a partir do 6, Apocalipse. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Agora o 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Muito bem. Temos então a falsa adoração ali delineada claramente no livro de Apocalipse capítulo 13, a falsa adoração. E esta falsa adoração tem seu selo. E a verdadeira adoração que foi colocada aqui, nós encontramos, também tem seu selo. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 7, ali está. Só que isso daí é tema para estudos mais detalhados, e não vou mencionar a questão de destrinchar o que o verso realmente está querendo dizer ali. Eu gostaria de compartilhar com vocês, e aproveitando o momento que o professor Zenilton Brito nos está escutando, ele tem um artigo intitulado O Grande Debate nos Tempos Finalíssimos da História Humana. E eu vou compartilhar esse material que eu tive a oportunidade de estar vendo, de estar estudando, porque eu cheguei à conclusão que o material dele foi tão conciso, tão bem trabalhado, que não poderia deixar de compartilhar esse material com os irmãos na rádio hoje. Ao longo da história, vemos como há uma agenda de caráter religioso sendo cumprida. Mas esta agenda não é de nenhuma igreja ou organização religiosa, e sim daquele ser que sempre fez de tudo para afastar o povo de Deus da genuína adoração. Quantas e quantas vezes na história do povo de Israel, e dos seus reis também, este ser, esse personagem, tem afastado o povo de Deus mediante a idolatria. Quantas vezes ele não fez isto? Ele até criou uma rainha do céu, a quem o povo queimava incenso, conforme nós podemos ver em Jeremias, capítulo 44, versículo 18. E hoje nós temos uma rainha do céu revisada, que tem até campanhas para torná-la como co-redentora. Estaria o diabo hoje menos ativo do que ele foi no passado? Não se empenharia ele com igual vigor para afastar as pessoas da genuína adoração?
e até se possível diminuir a glória do Salvador, como sempre buscou fazer, não recorre ele ao apelo para ser adorado em lugar de Deus? Pelo próprio Cristo, ele tentou pelo próprio Cristo ser adorado ali no deserto da tentação? E hoje, infelizmente, ele continua trabalhando usando as mesmas armas. E Deus hoje tem a mensagem enviada por 3 anjos, que sabemos que são a linguagem simbólica, porque não está aos anjos, a incumbência não foi dada a eles de pregar o Evangelho. A incumbência foi dada a nós. O ID foi nos dado. A mensagem de Apocalipse capítulo 14 centraliza-se na genuína adoração de Deus, como Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Em contraste com a denúncia da falsa adoração, o salmista Davi declarou no seu Salmo 111, do verso 2 ao versículo 4, o seguinte: Grandes são as obras do Senhor, e para serem estudadas por todos os que nelas se comprazem. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, compassivo e misericordioso é o Senhor. A pregação final do Evangelho eterno se preocupa em despertar o mundo a esse aspecto da genuína adoração a Deus como Criador de obras memoráveis, um aspecto da mensagem cristã que foi deturpada pela igreja dominante na Idade Média e que a reforma protestante falhou, infelizmente, em corrigir. Este ano, se não me falha a memória, nós estamos quase a 500 anos de reforma protestante. E o protestantismo falhou em restaurar verdades importantes para a atualidade, para os momentos que vivemos. Porque se tivesse feito isso, não haveria necessidade de eu estar falando a vocês nesse domingo. Poderia estar agora em casa, o Alexandre também na sua casa. Todos nós fazemos esse trabalho, poderíamos estar com as nossas famílias, porque hoje o dia está de sol, bom para passeio. Mas estamos aqui. Por negligência em corrigir pontos falhos no entendimento da mensagem bíblica por parte dos reformadores, hoje se observa crescente número de religiosos, tanto católicos quanto protestantes, aderindo às noções modernistas da evolução da espécie, o que contraria o ensino básico das Escrituras sobre o chamado trinômio básico da fé cristã: criação, queda, redenção. Comparemos os dizeres de Apocalipse 14, versículo 6 e 7, com a citação que encontramos em Êxodo, verso 11, mas eu quero que você leia. Eu não irei ler aqui. Eu quero ler aqui apenas para você o que nós encontramos em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, que lá diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra, e toda a nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Devemos notar o seguinte: nas Escrituras, é somente aqui nessa citação de Apocalipse 14, versículo 6, que temos ali a palavra Evangelho Eterno. Por que Evangelho Eterno? Porque é um Evangelho que nasceu no coração de Deus. Era a mesma verdade que foi proclamada, que foi ensinada desde ali da queda do homem no Éden. Ou melhor dizendo, antes da queda do homem no Éden, até os dias de hoje essa verdade permanece. Verdade esta negligenciada pelo protestantismo. Infelizmente. Dando continuidade, existe um contraste entre o selo de Deus e o sinal da besta. No texto profético de Apocalipse destaca-se também uma denúncia à falsa adoração. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, notemos, se alguém adorar a besta e a sua imagem essa que está relatada no livro de Apocalipse capítulo 13, e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira. Apocalipse 14, versículo 9. O que quer dizer o cálice de Deus que está sem mistura, Alexandre? Aqui tem a ver com as pragas, as 7 pragas do Apocalipse. Exatamente. Que após o fechamento da porta da graça serão derramadas sobre os portadores da marca da besta. E não haverá mais misericórdia. Exato. Não estará a ira de Deus. Hoje, muitas vezes, nós pecamos, nós transgredimos muitas vezes o que Deus nos pede que faça, e muitas vezes Deus nos açoita, Deus nos corrige, porque o pai faz isso com o filho. E nós vemos mesmo assim, que mesmo sobre o açoite de Deus,
está misturado com a misericórdia. É feito buscando para que o homem busque a retidão, andando de maneira consciente, de maneira correta, fazendo a vontade de Deus conforme os mandamentos dele pede. Porém, vai chegar um momento em que a ira de Deus vai vir sem mistura, sem misericórdia. É isso que o texto quer dizer. É isso que o texto quer nos ensinar. Aqui também faz uma pergunta, Marcos. A questão ali da marca que é colocada na mão. Qual seria o sentido, então, de mão? Uma vez que nós vimos claramente que realmente o chip não é a marca da besta, mas seria algo de repente usado para controle apenas, pois a marca da besta tem a ver com a verdadeira ou a falsa adoração. O que tem a ver então com essa questão de mão? Ou seja, o que a questão da mão ali ou da fronte tem a ver com a marca da besta então? Domingo passado havíamos mencionado que se é colocado sobre a fronte está indicando a mente. O assentimento, a pessoa usa sua razão, usa sua mentalidade e conclui que realmente deva receber, ela se deixa iludir pelos enganos que a primeira besta produz através de falsos milagres para dar autenticidade à mentira. E ao pessoa ver isto, racionalmente ela vai aceitar a marca da besta. Porém haverá outros que não irão aceitar desta forma. Porém serão obrigados, serão compungidos a receber. Isso implica o quê? Eles não aceitam, mas irão trabalhar. Eles irão produzir, será mão de obra para que a imposição da marca seja colocada. Ele não aceita, mas para ele tanto faz. Ele não está convencido, mas tanto faz. Não importa. Isso inclui materialistas, isso pode incluir ateus, pode incluir pessoas que não ligam, ou religiosos apenas nominais. E a questão também do número 666? É uma comparação, por exemplo, com o número 7, que é o número da perfeição? Alguns intérpretes adotam o que nós chamamos de gematria, que é dar valores... Porque antigamente, no passado, as palavras, as letras, tanto no alfabeto hebraico como grego, tem valores numéricos. E alguns intérpretes entendem ali que, fazendo a aplicação da gematria, como títulos vicários Filidei, encontra o número 66, Nero em latim também encontra o número 666, alguns cogitam que até o nome de Hitler dá a questão do número 666. Porém, longe de querer nos desviar dessa daí, são apenas distrações. Porque a palavra de Deus é clara, ela nos diz o seguinte, que nós devemos entender que o número que está envolvido ali, ele está baseado em todo um complexo que tem sua base no paganismo. Por que eu posso dizer isto? Porque é usado figuras de linguagem ali dentro do livro de Apocalipse capítulo 13, que nos reportam ao livro de Daniel. E Daniel nos dá a chave para entender que poder está sendo representado ali, que é o poder do anticristo, que já está no nosso meio. Não vamos precisar aguardar que ele apareça daqui a 7 anos num suposto arrebatamento secreto, porque isso não vai ocorrer, porque isso não é verdade, porque as escrituras não amparam esse ensino do arrebatamento secreto, porque o anticristo já opera em nosso meio. Basta pesquisar a Bíblia. Jesus diz assim: examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Lembrando que nós não estamos pregando que não haverá arrebatamento. Né? Exatamente, haverá um arrebatamento, mas não invisível. Isso. Não invisível como é ensinado e pregado por aí. Por quê, Alexandre? Já falamos aqui outra ocasião, Isso. várias vezes, que isso é ensino jesuítico que foi colocado e assimilado pelo protestantismo. O protestantismo bebeu do vinho das falsas doutrinas do romanismo jesuítico e hoje nós temos o quê? Essa confusão com respeito à interpretação profética. Não deveria ter sido assim, porém o diabo trabalhou através daqueles que o apoiam e hoje temos essa doutrina católica, profética católica, influenciando o mundo protestante e o mundo evangélico. Queridos irmãos, a salvação é individual. Nós devemos, o quê? Investir em estudar a palavra de Deus. Não nos deixar levar por doutrinas de homens. O que temos muito aí é doutrinas de homens, igrejas de homens que buscam apenas expoliar o rebanho de Deus. Apenas isto. Querem, de qualquer forma, um milênio instaurado já.